Bom, então, a começar pela aula um, aparentemente vamos aí considerar um período mais ou menos de 10 mil antes de Cristo até os primeiros séculos de nossa era. Vou dividir essa aula um em duas partes. A primeira parte é a parte mais remota, a segunda a mais recente dessas duas considerações. Então eu dei aqui o nome de O Deus e o Urso como a parte um. Consideramos que há aí a origem mitológica do curso. Isso vai ser narrado no livro épico composto no século XII, XIII, que é o Samguk Yusa. E ele é onde um monge que escreve vai tentar então dar uma narrativa da peculiaridade dos coreanos, da nação coreana. E eventualmente depois vemos essa parte mitológica de como eles narram a sua construção como nação, veremos os primeiros vestígios materiais encontrados pela arqueologia, né, e como é que ela vai se inserir nessa interpretação histórica do reino coreano. Então as primeiras evidências que a gente tem são as cerâmicas do período mais recuado, que seria do Julmun. Né? E Julmun, na verdade, ela vai apresentar características muito interessantes, porque ela, primeiro, é um uso sofisticado da cerâmica, né? Então, portanto, a cerâmica é essencial para a estocagem do cultivo do arroz, do milhete na região norte, mas principalmente do arroz, que vai dá a possibilidade de crescimento e de sustentação populacional nas planícies coreanas. Isso tudo então vai se revelar como as primeiras manifestações artísticas, estéticas e de organização social da Península Coreana. Então são cerâmicas que apresentam traços de pente, né, marcados na sua superfície. E essa cultura que se refere como Jolmun, ela vai prevalecer basicamente entre 8.000, cerca de 8.000 até 1.500 a.C. Então é uma expressão, talvez, das cerâmicas mais antigas do mundo. É muito interessante porque isso também vai revelar, no período Jomon, no Japão, também as cerâmicas as mais antigas do mundo, tá? E isso tudo vai ser resultado de povos que, claro, vieram deslocados de outras regiões asiáticas e se miscigenaram à medida que ela vai avançando aí pelo leste asiático. Né? Isso, a cultura neolítica anterior, inclusive, ela já apresentava certa elaboração. Isso já foi identificado, inclusive, nas crônicas chinesas, tá, como pertencentes às nações consideradas como Han, Ye ou Mek. Então, os estudiosos hoje, inclusive, consideram que o povo coreano descende de grande parte desses povos. O bronze e o cultivo do arroz eles vão se estabelecer no primeiro milênio antes de Cristo na Coreia. O arroz ele parece ter vindo de regiões mais meridionais da península. O cultivo do milhete que tem aí, que depois vai originar o trigo, ele era mais comum no norte da China. Então, ele já não temos as características de predomínio do arroz em terras baixas, mas mais ao norte você já tem aí o cultivo do trigo. Né? Os mitos de fundação da Coreia vai se dar em torno da figura de Dangun. Né? Então, uma representação aqui apresentada para vocês, que é considerado a espécie de fundador, rei, sacerdote de um reino mítico chamado Joseon, ou Go-Joseon, né? Por volta de já muito recuado, porque depois vai haver um reino aqui estabelecido. Isso vai ser quase que na virada antes de nossa era para nossa era. Mas esse aqui é um reino que se inspirou nesse mito em torno dessa figura de Dangun. Dangun, na verdade, é um personagem que foi narrado na obra, que eu, como eu disse, de Samguk Yusa, né? Que é a Memorabilia dos Três Reinos, que foi elaborado por um
um monge budista do século XIII, Ilion, na época que os mongóis tentaram invadir a península. Esse monge, inclusive, ele remete a registros até mais antigos que hoje não foram encontrados, como o livro de Gog, né? E a história da origem de Dangun, narrado no Samguk-Yusa, é de que na época dos deuses, né, existia um que era Huanung, ele queria viver no plano dos homens, e ele vai ser atendido por seu pai, Huanin, que é o Senhor dos céus. Então, Huanung ele desce dos céus para a terra e ele escolhe a montanha do cume branco, Baekdu, que está hoje na fronteira da Coreia do Norte com a China. E estabelecendo-se nessa montanha, Huaning ele vai ser dado 3 selos celestiais e vai mandar assim sobre todo o plano terrestre. Huaning ele vai descer com 3.000 seguidores, depois ele vai declarar o local onde ele se estabelece como uma cidade de Deus, ou Sinsi. E depois ele vai ser declarado como rei celestial, assume os encargos de ensinar a agricultura, a medicina, as artes, as leis e a moral. Isso tudo vai ser estimado, essa existência, em 2333 a.C. Então são as origens mais remotas da narrativa de uma fundação da nação coreana, dessa civilização coreana. E nas proximidades onde reinava Dangun, ou na verdade o seu pai, habitavam um urso e um tigre, né? É interessante que isso remete aí já a narrativas siberianas, né? E um determinado urso e um tigre, eles começam a suplicar a Huanung, né, para transformar eles em seres humanos. E, eventualmente a esses 2 animais é dado um ramo de uma artemisia, uma planta, né, junto com 20 dentes de alho, e ordenou aos 2 evitar a luz do sol por 100 dias. E esses 2 animais eles comem a planta, eles evitam o sol, e depois de 20 e poucos dias o urso vai se manter fiel ao plano e vira uma mulher. O tigre, por sua vez, ele é impaciente e intempestivo, ele não segue as recomendações e permanece no seu estado bestial, né? Então o ex-urso, a mulher, ela então passa a suplicar para um companheiro, né, para ter uma criança, e ouvindo esses pedidos, Huanung então se transforma num ser mortal, humano, e deita-se com essa mulher e gera um filho que é Dangun. Então Dangun é filho de uma mulher que era urso, que se transformou em mulher pelos deuses, e o seu pai Huanung dá então aí a sua descendência via ele. E Dangun, depois que cresce, vai se tornar um homem repleto de qualidades e de liderança, né? Ele, sediando o reino, ele vai fundar uma capital em Pyongyang, né, na região aqui mais ao norte da Península Coreana, e vai chamar seus domínios de Choson, né? Então estamos ainda no reino mítico, não é a realidade política que eu descrevo aqui, tá? Isso aqui é inspiração desse reino de 180 a.C. vai se dar nessa narrativa mitológica, né? Anos mais tarde, Dangun ele vai mudar sua corte para uma outra cidade, a cidade de Azadal, e vai governar ali por 1500 anos. E ao final da sua longa vida, Dangun vai negociar seu reino com seus sucessores e passa a viver nas montanhas como divindade. E ao que parece, essa narrativa mitológica, eles nos servem para compreender como é que os reinos posteriores vão se inspirar, como é que eles vão desenvolver as suas narrativas de legitimação e prestígio. Os vestígios, não há nenhum vestígio material desse reino mitológico, tá? Então, temos somente as primeiras evidências no século IV a.C. de algum reino organizado na península. Então, essa narrativa até agora, ela serve como propósito mitológico de legitimar os reinos posteriores na região da Manchúria e região da Península Coreana, né? Alguns estudiosos consideram que a narrativa do Samguk-Yusa
apresenta seu contexto histórico, né, de uma certa validade. Eles argumentam que o mito de Huanung e sua descendência representaria a migração dos povos das regiões siberianas das cordilheiras Altai, da Mongólia, e eles trouxeram culturas e técnicas da agricultura e plantio, né? E isso vai se difundir depois com os habitantes aborígenes da Manchúria e a Coreia. E esses nativos, eles adoravam, né, o deus em forma de tigre, que depois vão ser marginalizados. Então aí você entende como é que o tigre ele permanece na narrativa como o estado bestial. E outros que vieram trouxeram o culto na forma de um deus urso. E esse vai prevalecer como a origem do reino de Joseon, o reino mítico de Joseon. Então, de certa maneira, apresenta como é que um povo de determinada cultura ela vai prevalecer sobre outras que vão ser considerados bestializados, né? E nisso vai, então, se consolidar numa liderança com poderes sacerdotais, como uma espécie de xamã dos siberianos, Dangun. Então, aí há a ligação entre as origens remotas de povos siberianos, né, com os coreanos nesse sentido. E depois, continua a narrativa, Dangun vai ser sucedido por seus sucessores, né? Haverá inclusive uma migração vindos do oeste, liderados por um líder chamado Kija, que apresenta outras novidades, né? E isso tudo então vai apresentar um quadro de migrações e assimilações. Isso tudo recuado séculos antes de nossa era. Bom, o quadro de migrações então já apresentado nessa narrativa mostra a decisiva entrada de povos da região mongólica, das regiões da Cordilheira Altai, da Sibéria, entrando aqui para as regiões mais ao norte da Península Coreana. E as evidências materiais também disso são interessantes. Você tem a cultura do bronze da região que é chamada cultura de Liaodong, dessa península Liaodong, desde o século X a.C. Apresenta formas já sofisticadas e trabalhadas da cultura siberiana da região de Ordos, da região norte da China. Então essa região originária ela começa a influenciar também regiões aí da Península Coreana. Também haverá a introdução de técnicas agrícolas, né? O arroz ele é cultivado, tem evidências desde o século VIII a.C., né? E depois vai, junto com o milhete, ele vai então apresentar a sustentação dos coreanos durante esse período. O sistema de escrita também vem nesse esteio. Ele vai se espalhar nas regiões coreanas. Ele vai fundamentar depois o reino de Joseon, né? não mais o mítico, mas aquele logo na virada do século antes de Cristo para depois de Cristo, né? Incerto como foi introduzido essas primeiras escritas que vêm além da Península Coreana, mas é provável que venha aí acompanhando as ondas migratórias que estabeleceram também a escrita chinesa, ou seja, formas de sinogramas, né? Bom, Joseon, como estado político, aí não mais mítico, ele vai aparecer narrado pela primeira vez pelos chineses no século IV a.C. Nisso é referido às boas relações diplomáticas entre esse reino coreano de Joseon com o estado chinês do Qi. Isso se dá principalmente na região aqui da península de Shandong, mas aqui ao sul. E mais tarde, nas narrativas chinesas, Joseon é referido como um reino localizado próximos da península de Liaodong, na costa da Manchúria. E é descrito como um reino organizado, forte, baseando-se que ficava a leste do reino de Yan, reino chinês de Yan, durante o período dos estados combatentes na história chinesa, ou seja, entre 475 e 221 a.C. E decorrente desses conflitos com Yan, Joseon vai decidir deslocar sua capital mais para o leste de Liaodong, para o noroeste coreano no século III a.C. Então, são as primeiras evidências
de narrativas dos chineses com relação a algum reino organizado nessa região da península. Por volta do século II a.C., houve certa turbulência, né? A dinastia Qing ela vai decair, e depois vai ascender a dinastia Han dos chineses entre 206 e 220 depois de Cristo. Isso vai gerar uma série de migrações de grupos étnicos. Eles vão se deslocar para essa região ao longo do rio Yalo, né? E nos achados arqueológicos é possível então distinguir algumas características dessa região, de região coreana, de vestimentos e penteados que vão se remeter a essas novas culturas, né? Isso tudo vai ser a base que vai permear o reino de Joseon, o primeiro reino organizado da região coreana. E, inclusive, essa narrativa continua afirmando que a organização de um reino de defesa e de guarda de suas fronteiras contra os chineses. Eventualmente, e veremos na próxima aula, o reino de Joseon, ele enfrentando os chineses, eles vão ter então primeiro uma espécie de submissão ao controle da dinastia Han. Os Hans depois vão ter uma dominação confederada da sua península, e depois, com o tempo, eles vão ser expulsos e haverá a ascensão de um outro reino mais organizado e centralizado no norte da península coreana, que vai ser o reino de Goguryeo. Mas isso a gente fica para a segunda parte da aula 1.